بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas de jurisprudência. Aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Fiqh wal Hadith, livro ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica de Al-Madina. E na aula de hoje iremos iniciar Wajibatu Salah. Wajibatu Salah, as obrigações da oração. As obrigações da oração. Na aula anterior terminámos os pilares da oração e nesta aula iremos, bi'idhnillah, iniciar as obrigações da oração. Então o autor diz Wajibatu Salah, as obrigações da oração. Isto é, os actos que são obrigatórios durante a oração. Os actos que são obrigatórios durante a oração. E o autor diz, as obrigações da oração são 8. As obrigações da oração são 8. Quem omitir uma delas voluntariamente, a sua oração será assim anulada. E quem omitir uma delas involuntariamente, por distração, deve fazer 2 prosternações de distração no final da sua oração. Então o autor nos diz que as obrigações da oração são 8 e que quem omitir uma destas obrigações voluntariamente, a sua oração é anulada. E quem omitir uma destas obrigações involuntariamente, quer dizer sem querer, por distração, neste caso, deve fazer 2 prosternações de distração no final da sua oração. E a sua oração não será anulada, como no primeiro caso. Então aqui convém sublinhar este ponto, que é que há uma diferença entre aquele que o faz voluntariamente e aquele que o faz de maneira voluntária.
Há uma diferença entre aquele que o faz voluntariamente e aquele que o faz de maneira involuntária. No primeiro caso, o autor nos diz que quem omitir uma das obrigações da oração voluntariamente, a sua oração será anulada. Este é o primeiro caso. O segundo caso é, e quem omitir uma delas, uma das obrigações da oração involuntariamente, por distração, deve fazer 2 prosternações de distração no final da sua oração e a sua oração será correta e não será inválida. E estas 2 prosternações de distração é o que se chama Sajdatain as-Sahw, ou melhor dizendo, Sajdatan as-Sahw. E estas 2 prosternações de distração podem ser efetuadas antes das saudações, como depois. Estas 2 prosternações de distração podem ser efetuadas antes das saudações finais da oração, como podem ser também efetuadas depois, como é a opinião do Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, e também do Sheikh Al-Albani. Sheikh Ibn Baz e o Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhima, têm como opinião que é permitido de fazer as 2 prosternações de distração antes das saudações finais, como depois das saudações finais. E logo que foram mencionados, logo que foram questionados o Sheikh Ibn Baz e também o Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhima, acerca desta questão, disseram que é permitido de as efetuar antes como depois das saudações finais. E isto, por qualquer que seja a razão da distração. E isto, para qualquer que seja a razão da distração. Então esta é a opinião de 2 grandes sábios reconhecidos pelo seguimento da Sunnah, rahmatullahi alayhima, que é que é permitido de fazer as prosternações de distração antes das saudações finais, como também é permitido de as fazer depois. A pessoa tem a escolha entre as fazer antes como depois, de acordo com a opinião destes 2 sábios, que são Ibn Baz e Al-Albani. E isto por qualquer que seja a razão, como traduzimos o veredito deles. E aqui achei também interessante e benéfico de partilhar uma pesquisa de um outro sheikh, hafidhahullah, que é o Sheikh Muhammad Bazmul. Sheikh Muhammad Bazmul tem uma pesquisa que fez acerca desta questão. Que é a questão das prosternações de distração. E o Sheikh tem um pequeno livreto intitulado At-Tatimmatu li ba'di Masail as-Salah. E neste livro, no qual estipulou, depois de ter estudado, reunido e ponderado todos os hadith sobre esta questão, o Sheikh disse, então traduzo aquilo que disse o Sheikh Muhammad Bazmul, hafidhahullah ta'ala. O Sheikh diz, depois de ponderar
ou depois de ter ponderado aquilo que foi narrado do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, acerca desta questão, sujud as-sahu, as prosternações de distração, reparamos que todas as prosternações de distração são depois do salam. São depois do salam, depois das saudações finais. Exceção feita a duas situações. A primeira, logo que a pessoa se levanta da segunda unidade de oração sem recitar o primeiro tashahhud. E isto nas orações que contêm mais de duas unidades de oração. E isto nas orações que contêm mais de duas unidades de oração, como é o caso de al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib e al-Isha. Neste caso, as prosternações de distração são efetuadas antes das saudações finais. A segunda situação, logo que a pessoa duvida na quantidade de unidades de oração que fez e que nenhuma quantidade é mais provável que a outra. Neste caso, a pessoa se baseia na certeza que é a quantidade mais pequena, a quantidade inferior, e elimina a dúvida e efetua as duas prosternações de distração antes das saudações finais. Por exemplo, a pessoa não sabe se fez duas ou três. Neste caso, a certeza é que fez duas e assim elimina a dúvida, que é três. Então isto é, resumidamente, aquilo que o Sheikh Mohammed Bazmul disse acerca desta questão no seu livro, e achei benéfico, e convém de lembrar que neste ponto há uma divergência entre os sábios e que, como mencionámos anteriormente, a opinião de Sheikh Ibn Baz e de Sheikh Al-Albani é que podem ser feitas antes de as saudações finais como depois das saudações finais. E aqui o Sheikh Mohammed Bazmul, depois de ter ponderado e de ter estudado bem esta questão, determinou ou estipulou que, ou melhor dizendo, esta é a sua opinião, que geralmente as prosternações de distração são depois do salam, depois das saudações finais. Isto é, a maior parte dos casos. Exceção feita a duas situações. O Sheikh diz que exceção feita a duas situações, e as duas situações foram traduzidas anteriormente, e aquele que necessita mais explicações, que ouça várias vezes o áudio, e bi'idhnillah será claro para ele, bi'idhnillahi ta'ala, pois tentei traduzir as coisas da maneira mais simples possível, sem complicação. Então esta é a primeira parte desta aula, que é acerca do número de obrigações da oração, e no caso em que uma dessas obrigações é omitida, falámos do caso em que é feito, no caso em que a omissão é feita voluntariamente, e falámos também do caso em que a omissão é feita involuntariamente, e vimos que no caso em que é feita involuntariamente, vimos no caso em que logo que é feita voluntariamente a oração é anulada automaticamente, e que no caso em que a omissão é feita involuntariamente, neste caso a oração é correta, mas
é obrigatório de fazer as duas prosternações de distração no final da oração. Como dissemos, há uma divergência entre os sábios sobre esta questão. A opinião de dois grandes sábios da Sunna, que são Ibn Baz e também Al-Albani, é que é permitido de o fazer antes como depois, mas podemos acrescentar, e foi o que fizemos, este detalhe ou este esclarecimento do Sheikh Mohammed Bazmul sobre a questão, e passamos agora ao esclarecimento dessas obrigações, isto é, das 8 obrigações, com as suas devidas evidências. Então o autor diz: a primeira obrigação das 8 obrigações da oração são todas as takbirat. Todas as takbirat. E a takbirat são todas as vezes onde proclamamos a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala na oração. Isto é, dizemos Allahu Akbar. Isto é o que se chama a takbirat. Então a primeira obrigação são todas as takbirat da oração, exceto a primeira. E aqui convém de sublinhar. O autor disse que a primeira obrigação são todas as vezes onde dizemos Allahu Akbar durante a oração, exceção feita, exceto a primeira vez, isto é, Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram, que é logo que entramos na oração, a primeira de todas, a primeira vez que dizemos Allahu Akbar, que é a entrada em oração, e é o que nos faz entrar em estado de sacralização, quer dizer, na oração, isto é, e daí se chama Takbiratul Ihram. Pois, como foi mencionado anteriormente, nas aulas anteriores, Takbiratul Ihram, esta primeira takbira, que é considerada como um pilar e não como uma obrigação. Então, a primeira takbira da oração, a que fazemos para entrar em oração, é considerada como um pilar. Todas as outras são consideradas como obrigações. Então, de maneira simples, a primeira é um pilar, como foi dito anteriormente, logo que falámos dos pilares, e agora vemos todas as outras que são ditas durante a oração, são consideradas como uma obrigação. São consideradas como uma obrigação. E a evidência é um hadith. Um hadith que foi relatado por Abu Daud e autenticado por Al-Albani, no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam قال: إنه لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ويضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر ويسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وفي الرواية لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك.
Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam neste hadith disse: a oração de uma pessoa não será correta até que ela faça perfeitamente as suas abluções. Depois diga Allahu Akbar. Proclame a grandeza de Allah, os seus louvores e o elogie. E depois recite aquilo que deseja do Alcorão. Isto é, Suratul Fatiha. Depois diga Allahu Akbar e se incline até que as suas articulações se estabeleçam e permaneçam imóveis. Depois diga Sami'a Allahu liman hamidah até se endireitar, se estabelecer e se manter de pé. Depois diga Allahu Akbar e se prosterne até que as suas articulações se estabeleçam e permaneçam imóveis. Depois diga Allahu Akbar e levante a sua cabeça até se estabelecer e se manter sentado. Depois diga Allahu Akbar e se prosterne até que as suas articulações se estabeleçam e permaneçam imóveis. Depois levante a sua cabeça e diga Allahu Akbar. Logo que tenha feito tudo isto, isto é, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, para terminar, diz, logo que tenha feito tudo isto, logo que a pessoa tenha feito tudo isto, terá assim completado a sua oração. E numa outra versão do hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: a oração de um de vós não será correta até que faça isso. Isto é, que faça a oração da forma que foi descrita anteriormente. Então, temos aqui a evidência da primeira obrigação da oração, que é todas as takbirat, todas as vezes onde dizemos Allahu Akbar durante a oração. E repetimos mais uma vez, exceção feita à primeira, que é considerada como um pilar. A segunda obrigação da oração, passamos à segunda obrigação da oração. O autor nos diz que é o facto de dizer Sami'a Allahu liman hamidah. É o facto de dizer Sami'a Allahu liman hamidah. Então o facto de dizer Sami'a Allahu liman hamidah é uma obrigação da oração. E o autor nos diz que seja para o imam, isto é, para aquele que lidera a oração em congregação, mas também para al-munfarid, aquele que ora sozinho, aquele que faz a oração sozinho. Nos dois casos, é uma obrigação para a pessoa de dizer Sami'a Allahu liman hamidah. Então, o imam que está a liderar a oração em congregação, é obrigatório para ele dizer Sami'a Allahu liman hamidah. Como também é obrigatório para aquele que faz a oração sozinho, al-munfarid. Aquele que faz a oração sozinho, é obrigatório para ele também de dizer Sami'a Allahu liman hamidah. E o autor nos diz que a evidência, a prova de que o facto de dizer Sami'a Allahu liman hamidah é uma obrigação para o imam como para al-munfarid, é o hadith que foi mencionado anteriormente. Isto é, o hadith que foi mencionado como evidência da primeira obrigação da oração, e foi o hadith que lemos há pouco.
Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.